Chegamos então aqui, né, na implementação dessas estruturas que nós vimos no formato algoritmo para uma linguagem de programação, neste caso aqui a linguagem C. A ideia aqui, pessoal, é entender, né, como a gente faz exatamente o que eu expliquei lá atrás, fazendo apenas a sua tradução para uma linguagem de programação. Cada problema que vocês vão se deparar, ou por exercícios da disciplina, ou por desenvolvimento realmente a nível profissional, as estruturas vão ter que ser adaptadas. Na verdade, o conteúdo delas, né, o código que está internamente, ele vai ter que ser adaptado para estes cenários, ok? Então, eu quero que vocês tenham muito cuidado e tentem, né, prestar o máximo de atenção para a gente não ter dúvidas em relação à implementação e à sintaxe dentro da linguagem de programação C. Outro ponto, eu falei para vocês até agora atrás, né, em algoritmo, que nem todas as linguagens de programação, na verdade, eu só conheço uma, tá? Então, assim, mas existe linguagem de programação que não implementa as três estruturas. Aqui nós vimos a enquanto, a repita e a estrutura para, ok? Aqui um helicóptero passando, né, atrapalhando a nossa aula, né? Tudo bem. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, inclusive utilizando os mesmos exemplos que a gente usou de algoritmo, para vocês terem a visão de como aquilo foi construído em algoritmo e como vai ficar, né, a sua tradução para a linguagem de programação C. Então vamos lá. Aqui eu já tenho o meu escopo básico da linguagem de programação C e eu vou trabalhar primeiramente com a característica de parada, tá? De parada por uma variável que foi, digamos assim, definida pelo usuário. Então, quando o usuário ele estava ali trabalhando de 10 para baixo, então o programa ficava perguntando para ele, até que ele digitasse qualquer valor acima de 10, o programa era interrompido. Antes da gente entrar nas características de contagem, que aí eu tenho uns detalhes que eu quero mostrar com mais cuidado aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou ter que chegar aqui primeiramente, né? Eu vou ver como é que eu implemento a minha estrutura enquanto na linguagem C, tá? Então essa aqui é a sintaxe da minha estrutura enquanto. Aqui dentro eu tenho a minha regra lógica, tá? Então lá, conforme nós definimos qualquer número menor ou igual a 10 dessa variável k, né? A estrutura teria que ficar perguntando para o usuário. Bom, então primeiramente eu vou ter que pegar aqui e definir o que? Eu tenho que declarar k. Então vou dizer que k ele é uma variável do tipo inteiro, e bem aqui eu vou dizer que k, né, recebe 0. Ok? Opa, até então tá beleza. 0 vai entrar a verdadeira e vai ficar perguntando aqui. Eu vou chegar aqui dentro, vou pedir para o usuário digitar um valor. Então, mesma coisa, digite um valor inteiro, tá? Vou pedir para o usuário digitar esse valor inteiro. Eu vou ter que ler esse valor inteiro e armazenar naquela variável k, tá? Então, usando os mesmos comandos que a gente já aprendeu lá atrás, ok? E bem aqui eu tenho realmente a construção do meu código. Se eu for executar esse código, o que é que vai acontecer? Eu vou digitar um valor inteiro, então vou digitar 9, 2, ó, tá a mesma coisa, 4. Então o usuário acaba ficando preso nessa estrutura. Mas se ele digitar 11, a estrutura termina. Então é exatamente o tipo de estrutura onde eu não tenho como prever, né, por, digamos assim, digitação ou por testes, né, repetição e teste, quando o usuário vai de fato acertar. Isso aí é muito complicado para a gente prever isso daí, tá? Bom, essa aqui é a implementação utilizando a estrutura enquanto. E como é que eu faço de vá com a estrutura repita? Eu vou colocar ela logo aqui embaixo. Então, vou implementar aqui ela com a repita. Então, a repita, ela a sintaxe dela é o seguinte, do, tá? Aí eu vou abrir aqui, ó, while, ok? Essa aqui é a minha estrutura repita utilizando a linguagem de programação C, tá? Então, eu vou chegar bem aqui, vai ser a mesma coisa, ok? Aí eu vou chegar bem aqui, ó, com uma pequena diferença. Eu vou dizer enquanto, né, o k for menor ou igual a 10. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse código fonte bem aqui, tá? Só para não atrapalhar a gente. Esse cara aqui e esse cara aqui, tá? Então, lembrando, isso aqui é um comentário de múltipla linha, então o meu compilador ele vai ignorar isso daqui, vai passar direto. O que é que vai acontecer aqui? Edivar, mas tu não inicializou a variável k conforme tu fizeste aqui no enquanto.
Pessoal, lembre que aqui, ó, eu não tenho essa necessidade. Por quê? Porque ele vai executar pelo menos uma vez. E ele vai alterar o valor da variável K. Tá? Então, por mais que eu colocasse aqui K recebendo 0 ou K recebendo 1.000.000, não ia ter influência nenhuma para a estrutura, porque bem aqui ele ia ser modificado. Então, vou executar aqui a minha estrutura. Bora ver se a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Vou digitar 1, 2, opa, nada, 6, não, 9, não. Se eu digitar 11, aí se eu digitar 11, ele quebra a minha estrutura. Tá? Então, percebam o seguinte, na implementação, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba tendo que reparar nesses detalhes de, ó, a estrutura, repita, ela faz teste no final, então pelo menos uma vez ela vai executar. E isso é uma estrutura muito sensível. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com atualização financeira, eu tenho que ver se realmente há necessidade de ser feito um teste antes de fazer qualquer tipo de reajuste, para mais ou para menos, por exemplo, num contexto de reajuste salarial. Tá? Então, tenho que sempre ter atenção no momento de desenvolvimento do meu código, né? Em qualquer parte do teu código, em especial na utilização dessas estruturas. Se eu for tentar construir com a estrutura para, eu não vou conseguir construir, pelo mesmo motivo que eu citei lá atrás, porque o para é uma estrutura de contagem, eu preciso ter valores e passos finitos de início e fim para poder construir essa estrutura. Mas, neste tipo de cenário, qualquer uma dessas duas podem ser utilizadas. Okay? Então, vamos agora fazer baseado em contagem, pessoal. Vou apagar esse troço todo aqui, ó. E vou agora mostrar como é que faria em contagem e vou mostrar para vocês a estrutura para. A estrutura para também é uma estrutura muito simples. Eu tenho o valor K, que já foi ali, ele recebe, por exemplo, 0. Aqui, o K tem que ser menor ou igual a 10. Okay? E aqui, o outro parâmetro do K, né, o terceiro parâmetro do para, é o incrementador. Nesse caso aqui, lembre que o K++, ele é uma simplificação de K recebe K mais 1. Se eu colocasse K recebe K mais 1 é a mesma coisa, mas aqui a gente prefere usar as simplificações para deixar o código mais simples de se ler, né? Inclusive para manutenções futuras. Então aqui eu tenho a minha estrutura for. Ele vai de 0 até 10. De 0 até 10. Por quê? Porque eu tenho igual, tá? Então o que eu vou fazer bem aqui? Agora eu vou mostrar o conteúdo de quem? O conteúdo desse K. Então vou colocar aqui %d, K. Tá? Agora eu vou testar esse meu código aqui. Opa, olha lá, 0, 1, 2, 3, mas ficou tudo junto. Aí eu preciso fazer aquelas organizações de código, colocar um /n, por exemplo, né? Fazer aqueles ajustes para ficar o meu código bonitinho. Tá? Então essa aqui é a minha construção do for. Aí, claro, eu posso fazer usando enquanto e repita? Claro que eu posso fazer isso usando enquanto e repita. Só que eu tenho que fazer adaptações, igual como eu mostrei lá atrás. Okay? Então, vou chegar bem aqui e dizer que o K recebe 0. Tá? Eu vou chegar aqui, nós já vimos como é que constrói a estrutura enquanto. Então, vou chegar bem aqui e dizer que enquanto o K for menor ou igual a 10, o que é que ele vai fazer? Ele vai printar esse K. Vou até copiar esse print aqui, que é exatamente o print que a gente vai utilizar, né? Então, vou dizer que ele vai fazer isso daqui, tá? E eu vou, mais uma vez, eu vou ocultar esse código aqui para não ter qualquer tipo de influência aqui embaixo. Então, o for, ele ficou desativado agora, ok? E eu vou mandar executar esse código fonte. Bora ver o que vai acontecer? E, pessoal, olha o que está acontecendo, ele está printando 0 direto. É exatamente o que eu disse lá atrás, né? Cuidado, que isso nós chamamos de loop infinito. Por quê? O K ele recebe 0, 0 é menor que 10 é, aí ele vem aqui e printa 0 e volta. Ainda continua 0, 0 é menor que 10 é, aí volta. K é 0, 0, ou seja, em nenhum momento o K mudou. Então isso aqui que nós chamamos de loop infinito. No momento de construir essas estruturas, a gente tem que trabalhar e analisar para ver se não vai cair nesse tipo de contexto, tá bom? Eu vou parar aqui a execução, vou fazer a devida correção. O que é a correção? É fazer a variação do K. Então, vou dizer que o K mais, que, ou seja, é a mesma coisa que K recebe K mais 1, e agora eu vou executar de novo. Ó, agora funcionou perfeitamente bem. Tá? Então, nós temos aqui a solução por contagem utilizando o enquanto. E como é que eu faço com repita? Pessoal, repita é muito parecido. A diferença, né, é a sua sintaxe. Então, vou lá, vou trabalhar bem aqui, ó. A gente já viu lá, né? Então, eu tenho exatamente isso daqui, ok? Eu vou copiar essa minha linha de código aqui, que vai ter o mesmo efeito, ok? Eu vou dar só uma indentação, apesar de não ser tão necessário, né? E eu vou dizer enquanto o K for menor ou igual
Oh, meu Deus. É isso? É. K for menor ou igual a 10. Tá? Eu vou inibir agora esse outro código aqui para não ter, né, efeito sobre o repita, que é o do while. E vou executar para ver se está tudo certo. Opa, tudo certo. Ó. Percebam que tem apenas a diferença de teste nesse caso da contagem. Enquanto um está testando isso, outro está testando no final. Mas o incrementador ou o decrementador eles vão ser muito importantes como ponto para não ter problemas de loop infinito. Né? Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado na construção dessas estruturas. Pessoal, então nós temos aqui a sintaxe, nós temos aqui o conceito das estruturas de repetição, né? As diferenças básicas entre elas, né? Principalmente com relação à melhor aplicação dessas estruturas, ok? E com isso a gente já tem uma base para poder exercitar e futuramente desenvolver os nossos códigos-fontes que necessitem, claro, dessa estrutura de repetição. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje de estrutura de repetição, tanto na forma algorítmica quanto na linguagem C. Obrigado.